de alegria do nosso coração, nós estarmos na casa do Senhor, vamos irmãos em oração desse nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, nosso coração, Pai, está grato, Pai, pela forma que o Senhor tem trabalhado, Pai, no nosso meio, trabalhado no nosso coração, Deus. Cada dia mais a tua palavra tem se chegado, Pai, tem achado morada no nosso coração, Pai. Minha oração neste momento, Pai, nossa oração neste momento, é que o Senhor esteja inflamando os corações, ó Deus, que o mover, ó Deus, do teu Santo Espírito, nos leve, ó Deus, a cada dia mais para a tua casa, para de encontro ao Senhor, ó Deus, de encontro à tua palavra, que o Senhor venha, ó Deus, incomodar os nossos corações, de forma nenhuma para que nós possamos ser cada vez mais próximos do Senhor, íntimos do Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos mover, ó Pai, que nós não venhamos a nos achar acomodados, ó Pai, diante da tua palavra, ó Deus, e que sim, ó Pai, nós venhamos sempre nos mover ao encontro do Senhor, ó Deus, a fazer as tuas vontades, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, solta para o nosso coração neste momento, para o qual nós adentramos a tua casa, Deus, nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai. Vê, Pai, que estamos muitas vezes, ó Pai, cansados, abatidos, oprimidos, ó Deus, e temos as nossas petições, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, atendê-los, ó Pai, que o Senhor venha estar cuidando, ó Pai, de cada um, ó Pai, que o Senhor venha estar, ó Pai, ministrando, ó Pai, da tua cura, aqueles que estão acamados, ó Deus. Pronto, ó Pai, nesse momento do nosso irmão Adão, ó Pai, que está internado, ó Pai, em seu tratamento, Deus, guardando uma cirurgia, que o Senhor esteja com ele, ó Pai, visitando no seu leito, ó Pai, que o Senhor esteja derramando teu bálsamo sobre ele, ó Pai, confortando o coração dele, da família, ó Pai, que esteja cuidando, ó Pai, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, mais, ó Pai, olhe para nós, ó Pai, com teu olhar de misericórdia. Nós somos pecadores, ó Deus, mas estamos arrependidos diante do teu altar, Deus. O Senhor venha perdoar as nossas falhas, as nossas transgressões diante do Senhor, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, possa nos lavar, nos tornar mais altos, ó Deus, do que a neve, e que assim nós possamos, ó Deus, te louvar em espírito e em verdade, ó Pai. Deus Santo, Deus querido, toma todos os atos deste culto, Deus, que tudo corra para a honra e glória do teu santo nome. Toma os louvores, ó Deus, que seja para não só palavras, ó Deus, mas que sejam, ó Pai, parte dos nossos corações, ó Pai, sinceros, ó Deus, que cada cântico, ó Deus, que cada palavra ministrada possa achar morada em nosso coração e que o mover do teu Santo Espírito nos coloque cada vez mais, ó Pai, disposto a fazer a tua vontade, ó Deus. Deus Santo, Deus querido, mas fique conosco, fale aos nossos corações, ó Deus, é o que nós te pedimos, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos nos colocar de pé aqui no 304, vamos abrir o nosso coração, para que um dia nós fomos achados perdidos, mas nós fomos encontrados por este amor do nosso grande Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas agora
graça e a paz do Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos, as irmãs. Provérbios capítulo 3. A partir do primeiro versículo, Provérbios 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Então, nessa confiança no Senhor, nesse Deus que fala conosco, que nos abençoa, que nós estamos aqui para cultuar, para adorá-lo, para entregar todo o nosso coração no altar do Senhor. Nós temos as nossas lutas, os nossos enfrentamentos, os nossos medos. É hora de colocar no altar do Senhor. É hora de atender um convite de Jesus que diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. É hora de compartilhar aquilo que Pedro experimentou, que diz: lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então é nesse momento nós vamos colocar as nossas orações, abrir o nosso coração diante do Senhor, porque nós confiamos nele, porque Ele é merecedor da nossa confiança. Ele conquistou essa confiança na cruz. Ele nos comprou, nos resgatou, Ele nos tornou filhos. Nós deixamos de ser criaturas, nós deixamos de estar à própria sorte para ser cuidados por Deus. Então é hora de abrir o coração, depositar sobre Ele. Ore, peça perdão pelos seus pecados, fale com o Senhor, interceda também. Eu quero colocar 2 pedidos aqui para que todos pudéssemos orar. O primeiro é a Lúcia, é tia do Yuri. O estado da Lúcia, ela está internada na Caxambu. Eu peço que estejam se lembrando dela nas suas orações. O estado dela é delicado, requer cirurgia, requer transferência. Que Deus possa dar toda a direção. E também o nosso irmão Adão, esposo da nossa irmã Nilza. Eu passei agora no hospital vindo para cá. Ele vai passar agora por um procedimento cirúrgico que requer anestesia geral, inclusive, porque ele está com sangramento no nariz e precisa trocar o tampão para estancar um pouco desse sangramento. E ele provavelmente vai passar por uma cirurgia amanhã, já a cirurgia para estar agindo sobre o problema. Precisava esperar que o otorrino viesse para fazer esse procedimento. Então amanhã, se Deus assim permitir, o otorrino vai estar atuando nessa cirurgia. Então, só um pouco. E o otorrino vai estar agindo nessa cirurgia. Aconteceu alguma coisa? Faleceu? Então agora a gente chegou no pedido.
Senhor, em nome de Jesus, ouve, Senhor, o clamor do nosso coração, Deus. Sonda e conhece cada coração, sonda e conhece, ó Deus, cada vida, cada enfrentamento, ó Deus, que cada um de nós tem passado nos nossos dias, dentro das nossas casas, no nosso trabalho. Ah, Senhor, com misericórdia e graça, nos socorre, porque precisamos do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tem misericórdia. O Senhor tem misericórdia, Senhor, do nosso irmão Adão, que vai passar pela cirurgia agora. Assista, ó Deus, socorre nessa cirurgia. O Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, esteja estendendo a sua mão, usando aquela médica e usando toda a equipe em favor do Teu Filho, Senhor. Estanca aquele sangramento, ó Pai. Que essa cirurgia do tampão possa ser bem sucedida, mas que o Senhor possa prover essa outra cirurgia para resolver, ó Deus, a questão ali da necessidade do Teu Filho, Pai. Abençoe, abençoe a irmã Nilza, cuida deles, cuida de toda a família. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, traga vitória a esse momento de luta, ó Deus. Traga da presença do Senhor, do renovo, da paz do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus, ó Deus, que eu peço o Teu consolo e conforto, Senhor, sobre o coração do Yuri, da Lina, da Patrícia, do Júnior. Ah, Senhor, como dói. Como é difícil, Senhor. Que preço alto pela nossa desobediência, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, tire o pecado da nossa vida, santifica-nos, ó Deus, para que nós possamos viver a vida de forma abundante, a vida que Cristo Jesus conquistou naquela cruz, a vida que só o Senhor provê, só o Senhor dá, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor abençoe-nos, ó Deus, como igreja, para entendermos que essa dor que nós estamos sentindo, que o Yuri está sentindo, que toda a família está sentindo, a Sara, que essa dor ainda é muito mais profunda ao olhar para pessoas, ó Deus, que estão perdidas na morte aí fora, que estão pulando, que estão correndo, que estão rindo, mas que estão como nós estávamos, mortos nos delitos e pecados, Senhor. Move a Tua igreja, Senhor, em favor dessas pessoas também, Senhor, para que possamos pregar o Teu Evangelho. Que o Senhor esteja, ó Deus, olhando no coração aflito aqui. Eu não sei das lutas dos meus irmãos, mas o Senhor sabe. Eu não consigo medir a dor dos meus irmãos, mas o Senhor conhece a dor de cada um, ó Deus. Que o Senhor possa tocar e abençoar com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Nos abençoe, ó Deus, e prepara o nosso coração também, para que nós possamos oferecer o melhor culto ao Senhor, ó Deus. Receba-nos no Teu altar, receba-nos como oferta agradável a Ti, ó Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Nós queremos Te adorar em meio às lágrimas. Nós queremos Te adorar, Senhor, porque nós confiamos no Senhor, ó Deus. E eu quero agradecer porque o Senhor foi Senhor, ó Deus, no coração da Lúcia e continua sendo o Senhor dela. Eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque ela partiu daqui
o nosso Deus, amém? Senhor, todo poder.
possa ser um desejo do nosso coração, ser inundado pelo Senhor, e possamos demonstrar o quão grande é o nosso Deus, aquele que nos salvou, que nos redimiu, que nos trouxe vida, amém, irmãos? Amém. insignificantes, ó Pai, mas o Senhor nos amou com o amor maior do mundo, Pai, entregando a sua vida para nos salvar, Pai, para nos libertar, ó Deus, e eu só tenho a te agradecer, Pai, porque não merecíamos nada, ó Deus, éramos pecadores, ó Pai, éramos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Obrigado, Pai, porque nessa noite, Pai, o Senhor está no nosso meio, Deus. Também quero te pedir, Pai, a tua misericórdia, Pai, sobre a vida do irmão Adão, Deus.
porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor também esteja trazendo conforto, ó Deus, à família do Yuri, Pai, porque sabemos que a perda não é fácil, mas o consolo vem do Senhor, Pai. Confiamos em Ti, ó Deus, e estamos felizes, ó Deus, porque o Senhor, a luz está com o Senhor, ó Deus. E essa é a nossa alegria do nosso coração, porque triste seria se ela não tivesse o Senhor, Pai. Mas sabemos, ó Pai, que vai doer, ó Deus, mas o Senhor é quem vai trazer o consolo, Pai. Muito obrigada, Pai, que o Senhor também esteja falando no nosso coração nessa noite, Deus. Que o Senhor venha, Pai, estar nos quebrando, nos moendo, Pai, tirando todo o nosso pecado, ó Deus, e nos mostrando a cada dia, Pai, que devemos, Pai, Te agradecer, ó Deus, Te louvar, ó Deus, e sair, Pai, dos nossos erros, ó Pai, da nossa preguiça, ó Deus, da nossa falta de vontade de trabalhar para o Senhor, ó Deus. Que o Senhor, Pai, esteja nos mostrando a cada dia que estamos aqui para Te servir, ó Deus, e para levar o Teu amor e a Tua palavra ao mundo de fora, Pai, que tanto necessita do Senhor, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, e fica conosco, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome santo de Jesus. Amém. Alguns avisos antes de chamar essas crianças à frente. Primeiro eu quero agradecer a Deus e agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs, pela bênção que foi ontem o trabalho com as crianças. Louvado seja o Senhor. Então nós tivemos bastante crianças, pais, avós, mães, e que a palavra semeada ela possa encontrar um solo bom no coração de cada uma das crianças também. Eu quero convidar os irmãos, final do mês agora, nós teremos dia 24 e 25 em Caxambu, a conferência missionária. As inscrições encerram-se quarta-feira, então aqueles irmãos e irmãs que desejam participar e ainda não se inscreveram, tem a oportunidade de se inscrever até quarta-feira, o valor é R$30. Será no dia 24 à noite e no dia 25 ao longo do dia. Então, aqueles irmãos, mas você, por exemplo, se não puder estar o tempo todo parcial, não tem problema, tá bom? Participar aí dentro daquilo que você pode. Então, dia 24 e 25. E também lembrar a igreja, pedir para a igreja desde já estar orando e também pedindo a Deus a direção aí para poder participar do trabalho que vai acontecer dia 2. Dia 2, finados, nós temos o evangelismo ali na entrada do cemitério, como foi o ano passado. Então, desde já, eu queria convidar a igreja a estar orando por isso e se dispondo. Então, dia 2 é um domingo. Nós estaremos, então, pela manhã lá. Então, não teremos escola dominical aqui, para que nós possamos estar fazendo o evangelismo lá. Então, é importante a igreja toda estar presente. Então, todos os irmãos e irmãs que puderem estar presentes, alguns terão de ir para lá um pouco mais cedo para pegar o lugar, montar as tendas. Então, aqueles que puderem ir mais cedo, falar com o Walter sobre essa questão do lugar da montagem. Outros virão para cá para poder preparar um café aqui também, já arrumar as coisas daqui para levar para lá. Então, a gente precisa de gente para estar ajudando a levar daqui para lá e abastecer as tendas, gente para estar orando, gente para estar conversando com as pessoas. Nós vamos entregar Bíblias, folhetos. Então tem muita coisa a ser feita e tem bastante, graças a Deus, tem bastante gente na igreja. Então, se os irmãos se dispuserem, nós estaremos servindo ao Senhor nesse ministério dia 2. Então não vai ter escola dominical aqui, os irmãos já podem ir direto para lá. Tá bom? Aqueles que não puderem vir mais cedo, vier no horário, ótimo. E nós vamos estar colocando no grupo algumas coisas que nós serviremos lá. Aqueles irmãos que puderem doar, aí possam contribuir também, doando também alguma coisa para estar servindo lá. Tá bom? Eu coloquei no grupo sobre 2 livros que o pastor Onésimo, ele é missionário da PMT, ele é pai da missionária da qual nós temos parceria. Ele esteve com ela aqui, com a família, junto, ele e a esposa. Ele escreveu 2 livros já há um tempo, agora eles reeditaram esse livro.
E esse livro, a venda desse livro, reverte-se ao ministério deles. Então, nos 2 livros, conta-se da experiência do ministério entre os índios. Então, quem tiver o desejo de adquirir, vai estar adquirindo material e abençoando missões. O valor de cada livro é R$ 45. Se você adquirir os 2, aí eles saem por R$ 80 os 2. Então tem um desconto. Mas é para abençoar o ministério, né, de missões junto aos índios ali da Irlandesa. Então quem tiver o desejo, é só mandar uma mensagem para mim. Eu providencio, de repente eu trago até quinta-feira já os livros, tá bom? Mas aí é só mandar uma mensagem e a gente combina direitinho. Vamos chamar as crianças aqui na frente. E alguns perseverantes aqui. Convido a igreja a abrir, falar no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Marcos 7, 24. Nós faremos a leitura do versículo 24 ao versículo 30. Marcos, capítulo 7, versículo 24. Amém? E tem um convite muito especial a toda a igreja, aos irmãos e às irmãs. Após o culto, será servido aqui no salão um cachorro-quente, um refrigerante, a oportunidade de bater um papo, conversar, lanchar. Então nós ficaremos muito felizes aí de ter os irmãos. Eu vou pedir licença
licença que eu vou pegar o livro para ir para Caxambu, mas os irmãos fiquem à vontade, a gente vai ficar muito feliz. Amém? Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra: pode dizer, o demônio já saiu da tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoe com a tua palavra, abençoe o nosso coração, edifique a nossa vida, fortaleça a nossa fé no Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue nos conduzindo seguros em tuas mãos. Que toda a nossa atenção esteja voltada ao Senhor e à tua palavra. E que o Senhor tenha toda a preocupação do nosso coração nas tuas mãos. Nos dê a paz, Senhor, para que em meio a todos os ruídos nós possamos te ouvir, ouvir a tua voz, te reconhecer, te adorar e te obedecer, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, aplique essa palavra na nossa vida, para que nós sejamos diferentes daqueles que entraram aqui há pouco. Que nós saiamos mais parecidos com Cristo Jesus e possamos torná-lo conhecido ao longo da nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria de falar essa noite sobre o poder da intercessão e da oração, da fé. Essa ferramenta, esse instrumento tão importante que o Senhor Jesus nos deu, esse presente tão especial. E mostrar e entendermos quão longe a oração vinda do coração pode alcançar. Então acompanhe comigo o texto, porque é pela primeira vez no ministério de Jesus, primeira e única vez no ministério de Jesus, é que Jesus vai sair da região da Palestina para ir para uma terra gentílica, uma terra de gentios, uma terra fora dos domínios e da história dos judeus ali da Palestina, no sentido. Então é a primeira e única vez que Jesus vai sair. E Jesus ele vai ali para a região de Tiro e Sidom, é a região beira-mar. Jesus vai andar cerca de 68 quilômetros da onde ele está, que se você olhar os últimos versículos do capítulo 6 de Marcos, ele vai nos dizer que Jesus está na região de Genezaré. Essa região de Genezaré, ela é próxima ao Mar da Galileia, aquele grande lago que fica ali na região da Galileia. E Jesus está em Genezaré. No início do capítulo 7 diz que algumas pessoas sobem de Jerusalém, descem de Jerusalém e vão para Genezaré falar com Jesus. O primeiro versículo do capítulo 7 vai dizer que são os fariseus e escribas. Então eles vão questionar Jesus acerca de alguns costumes litúrgicos que eles têm, a questão da purificação. Então eles vão questionar Jesus, por exemplo, que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Então isso é considerado imundo. E algumas coisas que eles vão levantar, eles vão apontar para algumas coisas que Moisés trata em sua lei. Então o capítulo 7 até o versículo 22, ele trata dessas questões de pureza e imundícia entre os judeus. E aí de repente Jesus sai dessa região e vai para a região gentílica, entre os gentios, onde é uma região considerada pelos judeus uma região impura. Essa cidade Tiro, que Jesus foi, que o versículo 24 vai mostrar, ela é uma cidade fortificada por Alexandre Magno, porque o próprio nome Tiro diz rocha. É uma cidade por si fortificada, como se fosse uma grande fortaleza.
E tem uma pessoa ali que ela não trouxe boas coisas para a história de Israel. É dessa cidade de Tiro que vem a mulher chamada Jezabel. Vocês lembram quem é Jezabel? E é dessa mulher, e é dessa região aqui de Tiro, que vem a adoração a Baal, que Jezabel leva para dentro do povo judeu. Então, por conta dessa história e por conta disso tudo, o judeu considera esse povo gentil dessa região como cachorrinhos, como cachorros. Por isso que Jesus vai usar essa expressão, que como tirar dos filhos aos cachorrinhos. É daí que Jesus vai usar essa expressão. Não é que Jesus está ofendendo essa mulher. E nós vamos entender por que Jesus aplica esse tipo de fala para essa mulher. Porque alguns capítulos aqui nós vamos ver os evangelistas falando que um grupo de Tiro sai da cidade e leva os seus enfermos até onde Jesus está, para que Jesus pudesse curá-los. Então quer dizer, tem um grupo que vai e busca a cura de Jesus e vai embora. Mas agora é Jesus que vai até a terra de Tiro. E Marcos, essa história da mulher Sirofenícia, Mateus e Marcos contam essa história. E Marcos ele dá um foco no sentido que Jesus se retira da cidade para descansar. Então olha aqui comigo, ele diz assim: tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Então Marcos está dizendo, olha, o grupo está tão cansado, tem feito tantas coisas, que Jesus se retira para descansar. Mas olha que interessante que Jesus se retira para descansar justamente a uma região considerada imunda para os judeus. Ou seja, nós já vimos a vida de Jesus, conhecemos a vida de Jesus, experimentamos a vida de Jesus de tal maneira que nós já podemos saber com certeza, com convicção, com experiência, de que Jesus não se contamina pelos nossos pecados. Pelo contrário, Jesus torna santo aonde Ele está. Ele santifica as vidas. Então, o que Jesus está fazendo aqui, que Marcos está mostrando, é quebrar a fala desses homens anteriores, que falavam de lugar imundo, de pessoas imundas, porque o judeu, para vocês terem uma ideia, ele saía para ir ao mercado. O mercado é tipo um mercado público ao ar livre, como se fosse uma grande feira. E quando ele voltava para casa, ele passava por uns rituais de banho, purificação, para se descontaminar do pecado, de interagir com pecadores. E tamanha era essa questão dos judeus, que prezavam muito por esse costume, mas não prezavam por ter uma vida santa. Eles confundiam purificação como ritual com a purificação, a santidade da nossa vida. Ou seja, a purificação que eles faziam era do lado de fora. Por isso que Jesus disse que o lado de dentro era como se fosse sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Só para vocês terem uma ideia, os judeus ele pintava de branco as sepulturas para que ficasse bem visível e não tivesse, por exemplo, um lapso de passar por alguma sepultura ou pisar ou esbarrar alguma coisa que ele tocasse nessa sepultura, porque ele se tornaria extremamente imundo. Então ele pintava a sepultura, ele caiava essa sepultura de branco para ele poder enxergar de longe e não tocar. Só que aí, como ele pintava de branco, ela ficava branquinha, bonita, e o branco simbolizava essa limpeza, essa pureza. Vocês lembram que Jesus ele fala das vestes brancas, alvas como a neve? Então esse branco, por isso que Jesus fala assim, ó, por fora está bonito, está branquinho, mas por dentro, podridão. Então Jesus ele está transformando isso, ele está dizendo assim que quando nós entramos na presença dele, o pecador pode ser santificado. E esse é o grande mistério, porque nós somos pecadores, e quando nós entramos na presença do Senhor, o Senhor pode transformar a nossa vida. Ele fez isso agora, quando nós entramos na presença dele para cultuá-lo. E ele pode fazê-lo constantemente, quando nós entramos, permanecemos na presença dele. O Senhor é capaz de perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém?
Não que nós não tenhamos mais pecado, mas com certeza não precisamos viver como escravos do pecado. Nós temos a oportunidade de pedir perdão a Deus. Então esse é o grande privilégio, que começa numa vida de busca e caminhada com Jesus. E essa caminhada com Jesus, essa busca com Jesus, ela vai mostrar que a primeira coisa é que nós devemos buscar Jesus intensamente. Nós não podemos buscar Jesus não querendo encontrá-lo. Nós precisamos ser aqueles que fazem qualquer coisa para que possamos encontrar Jesus. Nós temos que ter uma busca muito maior do que aquela que nós temos quando a gente sai para trabalhar, por exemplo. Quando a gente precisa do emprego, o que a gente faz? Sol, chuva, frio, calor, noite, dia, nos impede de sair para trabalhar? Então, nada disso deveria nos impedir de entrar na presença do Senhor. Nada disso. Até quando a gente não está com vontade de ir trabalhar, a gente vai. Então, até quando nós não estamos com vontade de orar, a gente precisa orar. Até quando não temos palavras para orar, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor. Porque há uma mensagem na Bíblia toda que ela nos diz que é urgente. Urgente. Ao sair de Caxambu, eu passei no hospital para visitar a Lúcia. Eu conversei com ela, eu orei com ela. Ela falou comigo, ela perguntou da minha esposa, ela perguntou da minha filha, ela perguntou da minha sogra. Eu saí de lá, ela estava conversando. Ela estava meio grogue porque tinham dado de pirona e estavam dando medicamento para ela dormir, que ela passou a noite acordada por causa de ter tido crise de vômitos. Então a vida, meus irmãos, é assim. E a Bíblia fala que é urgente, porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto, porque vai chegar um momento que as pessoas vão procurar o Senhor e não vão encontrar mais. Elas vão buscá-lo e Ele não estará mais perto. Então é urgente. Assim como foi urgente para essa mulher. Eu quero mostrar para vocês qual era a necessidade dela e o que ela enfrentou por causa dessa necessidade. Então acompanha comigo, por favor. Diz assim, eu vou ler o 24 só para a gente contextualizar, mas eu quero falar sobre o 25. Levantando-se, partiu dali das terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Por quê? Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se aos seus pés. Então aqui nós vemos primeiro, essa mulher, ela enfrenta, aqui o texto vai dizer, que ela vai enfrentar o preconceito de quem ela é. Olha o versículo 26, projeta para mim, por favor, Juliana. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, da terra lá de Jezabel. Então, isso já mostra que ela é uma mulher imprópria para estar ali, aos olhos da sociedade. Então, ela enfrenta o problema de quem ela é, da nacionalidade dela. Ela enfrenta um problema de preconceito cultural. Ela enfrenta um problema de distância. Ela veio de lá, entendeu? Ela ouviu falar de Jesus e ela viu que Jesus está na sua terra. Para ela encontrar Jesus, ela teria que andar 68 quilômetros se ela fosse a Jerusalém. Mas ela teria que andar muito mais para chegar a Jerusalém, que foi a maior parte de onde Jesus esteve. Então ela sabia que não podia deixar para depois. Ela não se importou em saber ou não se Jesus estava ali para descansar. Ela sabia que era a chance da vida dela. E nós não podemos desperdiçar a chance da nossa vida. Nós precisamos ir à presença de Jesus. Então a primeira questão dela é essa questão cultural. Ela é sírio-fenícia, ela é grega, então ela é gentílica, ela não merece, mas também tem uma segunda questão, ela é mulher.
O texto fala só dela e da filha, não fala de ninguém mais. Ela é mulher, ela não é digna de entrar em contato com Jesus, que é homem, que é judeu, que é mestre, que é rabino. Então ela não poderia. Mas ela não se importa com isso. Segunda dificuldade. Tem a terceira dificuldade, os discípulos. Pessoas que estão andando lado a lado com Jesus. E eles falam para Jesus assim: essa mulher está andando atrás da gente um tempão, manda ela embora, ela está incomodando. Quer ver onde fala isso? Mateus. Abra comigo lá Mateus 15, a partir do versículo 21. Diz assim: partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que é a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe. Eles estão intercedendo, eles estão rogando, eles estão clamando a Jesus. Mas o clamor deles não é: Senhor, ouve essa mulher, socorre, né? Ajuda ela. Gente, as pessoas que estão andando perto de Jesus, elas não estão intercedendo em favor do necessitado, elas estão intercedendo contra a necessidade dela, contra ela. E eles dizem então aqui, no texto: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Manda ela embora. Não é atenda, despede. Assim como eles falaram assim: manda esse povo embora comprar pão, porque a gente não tem o que dar. Isso me preocupa, porque são pessoas dentro da igreja que andam perto de Jesus, mas não tem essa sensibilidade, essa compaixão. E a Bíblia fala assim, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E quando nós vemos o necessitado e passamos ao largo, nós estamos deixando de ser bênção, estamos cometendo um pecado terrível, da falta de amor ao próximo. E quando nós pecamos por falta de amor ao próximo, isso é um sinal para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que nós amamos ao próximo porque nós amamos a Deus. Ela diz assim: como podem dizer que me amam se não me veem, se vocês não amam o próximo a quem vocês veem? Então, amar o próximo é uma maneira de demonstrar e de agir em amor a Deus. O próprio Senhor Jesus diz que Ele vai chegar e vai dizer assim: olha, vocês me ajudaram quando vocês ajudaram os pequeninos, vocês me deram roupa quando eu estava nu, vocês me alimentaram quando eu estava com fome. Então Ele vai descrever algumas atitudes e os discípulos vão olhar e falar assim: mas quando nós fizemos isso? Ele vai dizer: quando vocês fizeram aos pequeninos. Então essa mulher, ela carecia da compaixão daqueles homens, e aqueles homens estavam muito mais preocupados em ter sossego. Gente, uma coisa que nós não vamos ter nesse mundo é sossego, se nós vivermos um cristianismo de verdade. Nós vamos lidar com pessoas necessitadas, nós vamos lidar com pessoas pecadoras, nós vamos lidar com o pecado delas, nós vamos lidar com os nossos pecados. Então, se tem uma coisa que o cristão não vai ter aqui, é uma vida sossegada. Não vamos ter. Nós vamos ter na eternidade, mas aqui nós estamos em missão, a trabalho. Nós devemos amar. E os discípulos aqui, mais uma vez, demonstram que o coração deles, embora eles estejam perto de Jesus, o coração deles não está perto de Jesus. Ainda tem muita coisa a ser trabalhada. E se vocês olharem aqui em Mateus, vocês vão perceber que vem a história da mulher cananeia, que é a mesma de Marcos. Depois vocês vão ver que Jesus volta pelo mar da Galileia e cura muitos enfermos. Depois vem o que? A segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, alimentar o próximo. Jesus vai,
curar os enfermos e novamente vai alimentar os famintos. Então o tempo todo é assim com Jesus. Por isso que é assim conosco. Nós que somos a igreja, que somos o corpo. E essa mulher necessita, mas nós também somos necessitados. Nós também carecemos uns dos outros, carecemos do Senhor. Então, voltando para Marcos, essa mulher, ela enfrenta esse terceiro desafio, que são os discípulos. Ela vai enfrentar um quarto desafio, que é o próprio Satanás. É o versículo 25, Mateus 7, 25. Perdão, Marcos 7, 25. Ela vai enfrentar o próprio Satanás. Por que o próprio Satanás? O próprio demônio? Porque ele está sobre a filha dela. Ele fez da filha dela uma prisioneira. E para ela ir falar com Jesus, perceba, ela não está com a filha. Ela não levou a filha. E a dor dessa mulher é tão grande que ela pede misericórdia para a vida dela, porque a dor da filha dela é dela. Então ela enfrenta essa quarta barreira. Gente, para nós estarmos na presença do Senhor, existe muito enfrentamento. Muito enfrentamento. Para a gente dobrar o joelho dentro de casa e orar, é muito difícil. A gente enfrenta muitas lutas, o relógio, a preocupação, a cabeça, a distração, são muitas as lutas. Mas a gente precisa persistir, perseverar. Vale a pena. Essa mulher, ela fez isso porque ela entendeu que vale a pena. E de onde ela entendeu? Ela entendeu porque ela ouviu falar sobre Jesus. Mas não falar sobre Jesus de qualquer jeito. Porque Mateus vai dizer que ela se dirige a Jesus chamando de filho de Davi. Então ela sabe que ele é o Messias. Ela sabe que ele é o prometido. Ela sabe que ele é rei, que ele é Senhor. Então ela sabe que só ele pode socorrer a sua filha. Então ela enfrenta esses desafios porque vale a pena. O nosso Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é em nome de Jesus que nós oramos. Então vale a pena orar, vale a pena interceder, vale a pena colocar na presença do Senhor. Vale a pena se colocar na presença do Senhor e colocar as pessoas que amamos, as pessoas que estão próximas, na presença do Senhor. Porque veja bem, aqui acontece algo também. A filha dela não pode orar. A filha dela não pode buscar ao Senhor. E às vezes a gente olha para dentro da nossa casa e a gente vê os nossos filhos não buscando, não podendo buscar, não querendo buscar, longe do Senhor, seduzidos pelo mundo, nas garras de Satanás. Essa mulher não podia falar sobre o amor de Deus à sua filha estava possessa. Ela não podia falar, e às vezes a gente não pode falar para os nossos filhos, a gente às vezes não pode falar para o cônjuge, às vezes a gente não pode falar para os pais, para os colegas de trabalho, às vezes a gente não pode falar para eles, porque às vezes eles não querem ouvir, às vezes a situação não permite que isso aconteça, mas uma coisa nós podemos fazer, porque quando nós não podemos falar de Jesus a qualquer pessoa, nós podemos falar da pessoa a Jesus. Isso nós podemos fazer. E essa mulher, ela não pôde falar de Jesus para sua filha, mas ela pôde apresentar sua filha a Jesus. Isso mudou completamente a história dela, da filha, da casa dela. Fale de Jesus, mas fale com Jesus, sempre. Fale de Jesus às pessoas, mas fale das pessoas a Jesus. Apresente-as diante do Senhor. Então essa mulher, ela teve um discernimento muito importante. Ela discerniu o problema da filha dela. O problema da filha dela não era social. O problema da filha dela não era psicológico, emocional, mental, social. Não era falta de obediência. O problema da filha dela era espiritual. E ela conseguiu perceber isso. E a gente precisa perceber isso. Porque sim, tem uma batalha sendo travada.
pelo nosso coração, pelo coração dos nossos filhos, da nossa família. Tem. O próprio Senhor Jesus disse a Pedro: olha, Satanás queria te peneirar, e eu roguei por ti. Então, há uma batalha espiritual, e ela só pode ser travada de maneira espiritual. E nós temos a ferramenta mais poderosa, a oração. A oração. Então, quando nós olhamos para esse texto, versículo 25, nós vamos ver uma mãe, uma mulher, cuja filhinha, preste atenção, filhinha, é uma menina muito nova, uma criança. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o diabo não possui crianças. Possui sim. Crianças são pecadoras, sim. E ele pegou essa criança, e essa mãe sofre angústias tremendas, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. E ela então, tendo ouvido a respeito de Jesus, né, a respeito dele, ela fez o que, gente? Não ficou só no ouvir, ela quis experimentar. Lembra daquela mulher samaritana à beira do poço? Que quando ela tem um encontro com Jesus, a primeira atitude dela é descer para a cidade e falar de Jesus às pessoas. E as pessoas, quando ouvem de Jesus, elas não se detêm, né, em Jesus como uma história. Elas querem experimentar, e elas sobem ao poço, e elas encontram com Jesus. E quando elas têm a experiência pessoal delas com Jesus, elas dizem assim: nós o conhecíamos pelo que você nos contou, agora nós o conhecemos pelo nosso encontro com ele. Esse convite nosso às pessoas, quando nós falamos de Jesus, ele tem que levar essas pessoas até Jesus. Não pode ser só uma história, tem que ser mais. A gente tem que convidar a pessoa, a gente tem que vir com ela, a gente tem que andar com ela. Isso se chama discipulado. Então o texto diz que essa mulher, ela chega com esse problema diante de Jesus, e ela se prostra aos pés de Jesus. Ela vai ao melhor lugar que se possa ter. A própria Marta, ela questiona Jesus porque Maria está ali aos pés de Jesus. E Jesus faz uma declaração importante. Ele diz: Marta escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Estar aos pés de Jesus. Porque estar aos pés de Jesus é se render a Jesus, é confiar. Não é o gesto, porque é um gesto de humilhação, sim, é uma atitude de humilhação, mas é muito mais de dentro do coração, se render e confiar ao Senhor. É entender que não mereço, mas eu posso. E o texto diz assim, versículo 26, ela era grega, de origem sírio-filícia, e ela fazia o que, gente? Ela rogava. Sabe uma coisa importante que a gente precisa restaurar nas nossas orações? É rogar. Mas isso só é possível, esse rogo, esse implorar, se a gente entender que não merece. Porque se vocês pararem para perceber, os discursos hoje são exigências a Deus, como se nós merecêssemos e Ele fosse obrigado a atender as nossas orações. Mas quando nós entendemos que nós não somos merecedores, nós rogamos, nós imploramos, nós buscamos de todo o coração. Isso precisa ser restaurado na nossa vida, buscar ao Senhor de todo o coração. Como aquele homem que chegou diante de Jesus, leproso, e falou: Jesus, se tu quiseres. A gente precisa entender que ele não é obrigado, mas se ele quiser, ele pode todas as coisas. Nós precisamos restaurar isso nas nossas orações. Quem é Senhor e quem é servo nesse momento? Ele é Senhor, nós somos servos. E ela roga, e ela faz um pedido específico. O problema da minha filha é possessão. Senhor, liberta dessa possessão. Então ela roga aqui: rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos,
não é que os filhos recebam o necessário, é que eles tenham sobras, que eles recebam em abundância, eles têm prioridade. Deixe que eles fartem, que eles possam ter em abundância. O que Jesus está tratando aqui? Está tratando o coração dessa mulher, está tratando a fé dessa mulher. E essa mulher, então, Jesus continua e diz assim: porque não é bom tomar o pão dos filhos. E ele está falando de pão por quê? Porque ele é o pão do céu. Ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E outro símbolo do pão é o que? O sacrifício. Por isso que é importante a gente entender, porque quando a gente não entende o contexto, não entende o texto, a gente vai olhar e vai falar assim: Jesus está discriminando essa mulher. Os judeus discriminaram, os discípulos discriminaram e agora Jesus discrimina. Entenda, não é isso. Porque Ele é o pão da vida. E quando a gente celebra a ceia, qual que é o símbolo do pão? É Cristo dando a vida no lugar da nossa vida. É Ele passando pela nossa morte. E Ele está falando para ela que isso ela não entenderia, que ela não poderia viver. O próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios, ele vai falar: aquele que come e bebe sem discernir o corpo. Não é sem discernir o corpo e o sangue, é sem discernir o corpo, ou seja, sem discernir o sacrifício, sem entender que aquilo que está acontecendo na ceia é Jesus tomando o meu lugar naquela cruz, pagando pelos meus pecados, morrendo a minha morte, bebendo o cálice da ira de Deus no meu lugar. É isso que ele está falando para essa mulher. Não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Aí ela diz: o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Mas diz assim: os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E Mateus vai dizer: come das migalhas dos seus donos. O que ela está dizendo? Olha que interessante. Tiro, olhando no mapa, ele está beira-mar. Está aqui, Tiro está aqui, Jerusalém está aqui. Ou seja, Tiro está dividindo o território, a área territorial, com a área territorial de Jerusalém, ali, da Judéia. Ela está querendo dizer assim: nós não estamos à mesa, mas nós estamos debaixo da mesa. Nós estamos próximos. Ou seja, as migalhas, as bênçãos, elas estão caindo sobre nós aqui, através dos próprios judeus. Um pouco mais, ela está dizendo assim: o Senhor veio buscar e salvar o perdido, e eu sou perdida. Então o Senhor veio buscar e salvar. Porque aquilo que João fala no Evangelho dele, quando ele diz assim: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os judeus diziam que o Messias viria para os judeus, mas Jesus, ele está vindo para os seus filhos. Foi estendido isso. Não tem mais nacionalidade, não basta mais ter nascido em Israel. Até porque o próprio israelita precisava nascer de novo. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então perceba todo esse contexto, esse conceito. Jesus não está sendo preconceituoso. Jesus está levando a sério esse ato. E essa mulher entendeu isso. Essa mulher demonstrou isso. E quando essa mulher demonstra isso, Jesus diz: essa palavra fez toda a diferença. Gente, duas pessoas chamam a atenção de Jesus por causa da fé delas. E nenhuma das duas são judeus.
Jesus olha para essa fé dessa mulher e diz: por causa dessa palavra. E lembra daquele homem que procura Jesus por causa do seu servo? E ele fala para Jesus: eu não sou digno do Senhor ir na minha casa. E Jesus diz assim: fé igual a essa eu não encontrei em Israel. Duas pessoas que têm assim, a sua atitude, a sua fé atraem o olhar de Jesus, e essas duas pessoas não são judeus, não vieram da descendência de Abraão, porque o próprio Jesus diz que o Senhor pode levantar das pedras descendentes a Abraão. Então essa mulher, nesse encontro tão especial, que nós poderíamos dizer que era uma tragédia, mas o Senhor transformou essa tragédia num encontro belíssimo de vida com Ele. Essa mulher, ela pôde apresentar a sua filha que estava nas garras de Satanás, o autor e consumador da fé, o redentor da nossa vida, o libertador. E veja bem, a Bíblia diz que Cristo vos libertar verdadeiramente sereis. E Cristo está libertando o coração dessa mãe. A filha, alguém pode dizer: ah, pastor, mas a filha só teve o demônio expelido. Mas, gente, nós não temos noção do que acontece no mundo espiritual através da oração. Porque agora nós temos uma mãe convertida a Cristo Jesus, rendida aos pés de Jesus. Essa mãe vai voltar desse jeito para casa. Como que será que vai ser a casa dessa mulher? Porque essa mulher não é mais a mesma. A casa dela não vai ser mais a mesma. O contato dela com a filha não vai ser mais o mesmo. Por isso que quando Paulo e Silas na prisão, o carcereiro pergunta, Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque se Jesus te salva, a salvação vai contigo. Isso aconteceu com Zaqueu. O encontro de Zaqueu com Jesus naquele sicômoro fez com que Jesus fosse para dentro da casa dele. O encontro do carcereiro com Jesus fez com que Jesus fosse para dentro da casa dele. E o texto vai dizer que o carcereiro leva Paulo e Silas para dentro de casa, e eles pregam a palavra e toda a família se converte, porque o texto diz que toda a família é batizada. Quando Jesus alcança a nossa vida, Ele nos acompanha para onde nós vamos, inclusive para dentro de casa, inclusive para dentro do trabalho. Nós precisamos crer, nós precisamos buscar. Foi isso que a mulher buscou Jesus, e nada impediu. Olha quantos obstáculos ela passou. E quando ela fala essa palavra, Jesus diz assim no versículo 29, por causa desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da tua vida. Quando o coração dessa mulher foi transformado, tocado pela presença do Senhor, e ela reconheceu o seu estado, ela reconheceu o seu senhorio, instantaneamente o milagre aconteceu em cima da sua filha, o demônio saiu. Porque onde tem a presença de Deus, não tem espaço para ele. Mas preste bem atenção no que a Bíblia diz, onde tem a presença de Deus, porque Jesus vai falar a respeito disso, quando ele diz assim que uma pessoa, e ele compara a pessoa a uma casa, ele fala assim: quando uma casa está habitada por um demônio, e esse demônio é expulso, ele sai, aquela casa que está toda bagunçada, ela é organizada, ela é arrumada. Só que se não tiver um morador nessa casa, vai acontecer que esse que saiu vai se juntar com outros 7, e eles vão voltar piores, e o estado daquela casa será pior do que a da primeira vez. Agora, quando o Senhor habita em nós, diz a palavra que o Espírito Santo, o próprio Deus, Ele habita em nós. E o assunto é tão sério que a palavra diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mora em nós. O Filho de Deus, Jesus Cristo, está conosco. E o Pai, a primeira pessoa da Trindade, está sobre nós. Aí eu te pergunto: sobrou espaço? Sobrou brecha? Então, viver uma vida com o Senhor é viver uma vida com o Senhor, constantemente.
E olha como Deus, Ele trata a nossa fragilidade. Porque Ele sabe que nós precisamos ver, tocar, para poder a fé fortalecer. Então essa mulher, ao voltar para casa, ela acha sua filha, olha o que diz o texto, sobre a cama. Agora pensa comigo qual era o estado dessa menina. Porque Marcos vai escrever que agora, curada, liberta, ela está sobre a cama. Então onde ela estava? Como que ela estava? Porque para nós, sobre a cama é natural. É assim mesmo. Mesmo quando a gente está doente, a gente está sobre a cama. Mas aqui diz que o estado agora dela, depois do milagre de Jesus, a colocou sobre a cama. Então, como que era o estado dessa menina? Eu queria que você se lembrasse: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas não para. Cristo Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O que você quer para a sua casa? O que você quer para a sua casa vai fazer toda a diferença a partir de agora, quando você se dobrar aos pés do Senhor Jesus. Essa mulher sabia o que ela queria. Ela queria que a sua filha fosse liberta. Ela experimentou muito mais do que o que ela pediu e do que ela pensou. Na melhor das hipóteses na mente dela é que Jesus libertaria a sua filha. Mas ela está voltando para casa, tendo uma experiência incrível, extraordinária com Cristo Jesus. Qual é o estado que nós vamos embora essa noite? Do mesmo jeito que nós entramos aqui nesse culto? Ou numa experiência incrível com Jesus? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós rogamos a tua misericórdia, graça, o teu perdão, a tua cura, teu renovo. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que tome conta de nós, da nossa vida, nos dê força, guie os nossos passos, conduza-nos à fé verdadeira, genuína daqueles que têm um relacionamento íntimo com o Senhor. Derruba barreiras, quebra barreiras, tira a dureza do nosso coração, da nossa mente, tira as amarguras que possam haver em nós, as feridas, as cicatrizes, as dores, para que nós possamos, livres, viver essa vida abundante com o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, nos abençoar o nosso lar. Que o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós, meu, dos meus irmãos, das minhas irmãs. E que o Senhor possa ter nas suas mãos aquilo que lá no profundo de cada um de nós tem nos causado dores, sofrimento, medos, angústia. Trata-nos, Senhor. De nós. Receba a nossa gratidão, Deus. Abençoe-nos, ó Pai. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Lembrando mais uma vez, tem um cartão quente bem gostoso ali no refrigerante, ser servido lá embaixo. Então, no salão lá embaixo. Para ser servido aí, para que a gente possa ter um tempo para conversar, compartilhar. Vamos receber a bênção. E agora, Igreja de Cristo Jesus, ide na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor eterno do nosso Deus, o nosso Pai, que nos governa, está no trono, e na unção, no poder, nas virtudes do Espírito Santo que está em nós, habita em nós, e nos conduz conforme a vontade do Pai, a vontade do Filho, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, e sendo bênção do Senhor aqui, inclusive, aqui na região e até os confins da terra, nessa noite e